Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria imensa estar aqui com você. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É muito bom, todo final de domingo, chegar aqui para falar com você, estar com você, entrar na sua casa com este programa maravilhoso. Hoje o programa vai ser bom demais. Lembrando que no programa passado nós suscitamos uma questão. Eu sei que esse programa é sobre o Antigo Testamento, mas aqui nós temos uma liberdade muito grande de fazer perguntas, de fazer questionamentos. E essa pergunta surgiu no programa passado. Judas Iscariotes comungou ou não comungou na última ceia? Então, Dom José preferiu dedicar um programa sobre isso. Não sei se a gente vai usar o programa inteiro, mas precisamos de tempo para tratar desse assunto. Então, eu sei que você esperou a semana inteira para ouvir falar sobre isso. Então, chegou o momento, nós vamos tratar se Judas comungou ou não comungou na última ceia. Quero saudar você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. É uma alegria ter você aqui. Lembrando que pelo canal do YouTube é o lugar onde você pode compartilhar esse vídeo a hora que você quiser. Nossa, que programa maravilhoso, me esclareceu isso, me esclareceu aquilo. Manda para o seu amigo, manda para o seu familiar e também diga para ele, é um programa que tem sequência, tente acompanhar. Deus abençoe você. Quero antes de tudo já saudar Dom José Falcão, uma alegria tê-lo aqui conosco. É uma alegria estar aqui de novo, Frei Gilson. E o senhor hoje tem um problema a resolver conosco. O assunto vai ser exposto, o abacaxi não vai ser descascado, o problema vai continuar. Porque não foi definido pela igreja, nem vai ser tão cedo. Portanto, não se pode responder com segurança, nem que sim, nem que não. Portanto, estamos no âmbito das opiniões. E vamos evocar tanto para a opinião que diz que sim, como para a opinião que diz que não, duas autoridades de peso na Igreja Católica Apostólica Romana. Santo Agostinho diz que Judas Iscariotes não comungou. Santo Tomás de Aquino diz que ele comungou. Então, olha, o problema está aí. Judas comungou ou não comungou? Já respondeu que não vamos ter resposta. Não vai. Segura não. Em termos de opinião, sim. Agora vamos ver a opinião de dois grandes santos. E aí você, pelo que eu estou entendendo, você vai poder escolher o lado que você quer ficar. Uns vão preferir ficar. Por exemplo, eu já conheço um santo Afonso Maria de Ligório que prefere o lado de que Judas comungou, que foi a sua primeira comunhão, foi uma primeira comunhão sacrílega da história, por exemplo, e outros vão para a opinião de que não comungou. Vamos ouvir os argumentos, então quero convidar você agora, eu acho que Dom José vai nos ajudar a ver isso, os argumentos de Santo Agostinho, os argumentos de Santo Tomás de Aquino. A primeira coisa que nós devemos fazer é investigar os textos da Escritura. Somente o quarto evangelho diz que Judas Iscariotes saiu do recinto quando o diabo entrou nele. E ele recebeu o pão embebido, o pão molhado, o pão que Jesus colocou no molho. Somente São João diz isso. Mas São João não narra a instituição da Eucaristia. Isso os evangelhos sinóticos narram. Então, a narrativa da instituição da Eucaristia encontra-se no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho segundo Lucas. Mas o Evangelho segundo João, nos dá essa informação, Judas saiu. A grande pergunta é, Judas saiu antes ou depois de Jesus ter instituído a Eucaristia e ter dito, tomai e comei, tomai e bebei? Vamos então a João capítulo 13, de 21 a 30. A primeira coisa que eu já pergunto para o senhor, todos os evangelistas narram a Santa Ceia no final dos seus evangelhos. Não, São João não. São João tá não, as palavras, tomai e comei, tomai e bebei, etc. Este é o cálice do meu sangue. Não. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11,
E os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, São João não narra. É claro que o discurso de despedida de Jesus, o lava-pés, o capítulo 13, que é esse daqui, Jesus lava os pés dos seus discípulos, é no contexto da Eucaristia, sem dúvida alguma. Mas a narrativa, tomai e comei, tomai e bebei, só Mateus, Marcos, Lucas e a 1 Coríntios. Então, e aí eles todos, como se fosse no final da vida de Cristo, veio a Santa Ceia. E aqui é no meio do Evangelho, né? O capítulo 13. Já 21 capítulos, sim, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Além da metade, sim. Então, do 21 ao 30. Sim. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se, esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus interrogou-o: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer? Faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Então, pão embebido é dado para Judas por Jesus. Judas engole, come o pão, Satanás entra nele. O que você tem a fazer, faça depressa. Judas se levanta e sai. É só essa informação que nós temos a respeito da presença de Judas no cenáculo, na instituição da Eucaristia, no quarto evangelho. Ok? A pergunta é: Jesus esperou Judas sair para instituir a Eucaristia, ou instituiu a Eucaristia e Judas saiu só depois? O quarto evangelho não responde à questão. Então, olha aqui, questão de honestidade teológica. Estamos no texto. Até aqui ficou claro a dificuldade? Muito bem. Mas a pergunta que eu já faço para o senhor é o seguinte: aqui parece ficar claro que ele engoliu. Sim, claro. Aliás, está explícito. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair. Sim? Uhum. Sim. É claro que você pode discutir. Ele recebeu, mas não comeu. Não Logo creio. que ele o engoliu, Sim. Satanás entrou nele. O 27. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Sim, sim. Então, ele engoliu. Mas atenção, que não vamos responder agora. O que foi que ele engoliu? O que foi que ele engoliu? O quarto evangelho não diz. Nem diz que Jesus entregou um pão para ele. Ele engoliu e depois saiu. E só depois Jesus instituiu a Eucaristia. Essa é a questão. Entendi. No quarto evangelho, a coisa não está clara. E agora vamos para Mateus, a coisa não vai estar clara. Vamos a Marcos, a coisa não vai estar clara. Mas Lucas vai nos dar uma outra informação. Judas está presente. Mas vamos chegar a São Lucas daqui a pouco, porque vamos a Mateus capítulo 26. É preciso, num assunto em que a Bíblia não é clara, que a gente investigue os textos. Então, digamos assim, um olhar crítico sobre as narrativas. Vamos a Mateus capítulo 26, a instituição da Eucaristia.
26, 26? 26, de 26 a 29. De 26 a 29. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante, não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que eu beberei de novo convosco no reino do meu Pai. Muito bem, aqui não fala que, só fala da ordem de Jesus para eles tomar e comer, tomar e beber e etc. Agora, tem uma informaçãozinha no versículo 30. Veja, vamos raciocinar. Na opinião de Vossa Reverendíssima, Judas saiu e ficou esperando Jesus na porta para ir com eles para o Jardim das Oliveiras? Ou Judas saiu bem primeiro para ir para os soldados, vamos atrás dele, porque ele está no Jardim das Oliveiras? Versículo 30, por favor. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Pronto, sem Judas, é lógico, porque Judas vai conduzir os soldados até o Jardim das Oliveiras para dizer o lugar exato. Então, no versículo 30, depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Isso quer dizer que na hora em que eles saíram, Judas não estava mais. A grande pergunta é, se aqui não está claro, Judas, segundo a narrativa de Mateus, estava ainda no recinto ou não? Pelo versículo 30, leia de novo o versículo 30. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Parece que não estava, correto? O que reforçaria a tese de que, na hora da instituição da Eucaristia, Judas já não estava mais. Ficou claro, Frei Gilson? Mas ainda não resolvemos o problema. Saímos de João, passamos em Mateus, vamos a Marcos. Capítulo 14. 22. De 22 até o 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue? Só o que não diz é se Judas estava presente, por causa do versículo 26. O versículo 26 é que é problemático para quem acha que Judas estava na hora. Por favor. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu beberei de novo no reino de Deus. Pois bem, no Evangelho segundo João, ele tomou o pão embebido e saiu. Aliás, foi direto para os soldados e para os sumos sacerdotes, peguem a tropa e vamos buscar Jesus. Judas saiu na frente. Versículo 26, por favor. Olha o probleminha aqui, para quem acha que Judas estava na hora da instituição da Eucaristia e recusa-se a aceitar que Judas já tinha saído. Versículo 26. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus não saiu com Judas. Judas já tinha saído. Entendeu? No quarto evangelho, é dito que Judas pegou o pão e saiu. A pergunta é, a instituição da Eucaristia foi antes ou depois da saída de Judas? No Evangelho segundo João, isso não se resolve. No Evangelho segundo Mateus, isso não se resolve. No Evangelho segundo Marcos, isso não se resolve. Mas Lucas diz uma outra coisa. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 14 até o versículo 23. Diga. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuiu entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão,
E depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Agora vem a prova de que Judas Iscariotes estava realmente à mesa. Leia o versículo 21. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntavam então os discípulos entre si quem deles seria o que tal haveria de fazer. Aqui não deixa dúvida. Quando Jesus diz: tomai, comei, tomai e bebei, Judas estava presente. Bem, agora vamos às opiniões. Vejam, a Igreja Católica nunca se pronunciou no seu magistério supremo, Papa e Colégio dos Bispos ou algum documento oficial a respeito desse assunto. Santos individualmente se pronunciaram. E temos posições divergentes. Na patrística, Santo Hilário de Poitiers, que vai ser citado por Santo Tomás de Aquino, e Santo Agostinho defendem Jesus não deu a Eucaristia para Judas, não no sentido de negar o que Judas comeu. Não foi a Eucaristia. Aquele pão embebido não era a Eucaristia. Santo Tomás de Aquino pensa diferente. E não sabia que Santo Afonso Maria de Ligório defende essa opinião também. Opinião respeitável, porque os três são doutores da Igreja. Santo Agostinho, que defende que ele não comungou, e vamos ver o texto. Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. E Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Opiniões diferentes. Por enquanto, é lícito defender uma tese e defender a outra tese. Vamos começar por Santo Agostinho? Vamos. Vamos. Santo Agostinho tem uma obra publicada em português, aqui no Brasil, uma coleção verde, da editora Paulo, se não me engano. Sim. Acho que é volume 50, 51, eu tenho aquela coleção toda. Comentário ao Evangelho segundo João, tratado 62, parágrafos de 1 a 3. O texto eu imprimi para a vossa reverendíssima. Vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, a posição, dado que há posições diferentes, vamos chamar opinião de Santo Agostinho. A opinião de Santo Agostinho: Cristo não deu a comunhão a Judas Iscariotes. Para quem discorda de Santo Agostinho, é lícito discordar, mas não é lícito desrespeitar. Respeito absoluto a um santo da Igreja Católica, doutor da Igreja, um dos maiores gênios do cristianismo, com o devido respeito aos outros. Aspas. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quando o apóstolo dizia isso, tal palavra referia-se àqueles que consumiam o corpo do Senhor sem discernir e negligentemente, como se fosse outro alimento qualquer. Se aqui é censurado, então, quem não distingue, isto é, quem não discerne o corpo do Senhor dos outros alimentos, como não se condena quem, fingindo-se amigo, se acerca como inimigo à sua mesa? Se pela repreensão se fere a negligência do conviva, com que castigo se golpeia o vendedor de quem convida? O que era, por outro lado, o pão entregue ao traidor, o pão embebido, senão uma demonstração da graça a qual foi ele ingrato. Entrou, pois, Satanás, depois desse pão, no traidor do Senhor,
para tomar posse jamais plenamente daquele em quem entrara num primeiro momento para enganar. Nele estava com efeito quando se dirigiu aos judeus e combinou acerca do preço para entregar-lhes o Senhor, tal como o atesta de modo muito claro o evangelista Lucas, dizendo: Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, do número dos 12. Ele foi conferenciar com os chefes dos sacerdotes. Eis onde se mostra que Satanás já havia entrado em Judas. Entrara antes, portanto, introduzindo em seu coração o propósito com que entregaria o Cristo. E foi com tal atitude que ele viera a cear. Agora, porém, depois do pão, entrou nele não já para tentar alguém que lhe fosse alheio, mas para possuí-lo como alguém que lhe era próprio. Agora vem a frase mais importante. Judas não recebeu o corpo de Cristo, como pensam alguns que leem negligentemente. Chamou de negligentes. Atenção, e o que foi que ele recebeu? Deve-se entender, pois, que o Senhor já distribuíra o sacramento do seu corpo e do seu sangue a todos eles, entre os quais o próprio Judas estava, como São Lucas narra de forma muito evidente. Em seguida, chegou-se a isto, a saber, a que o Senhor, segundo a narração de João, manifestasse claramente por meio do pedaço de pão umedecido e dado, quem seria o traidor, indicando talvez o fingimento dele pelo umedecimento do pão. Pois nem tudo que se umedece é lavado, mas algumas coisas se umedecem para que se corrompam. Se, por outro lado, o umedecimento significa aqui algo de bom, a condenação seguiu, não sem razão, a quem for ingrato com respeito a esse bem. Fecha aspas. O que Santo Agostinho quer dizer com isso, à luz da narrativa de Lucas? Jesus instituiu a Eucaristia, Lucas estava presente. Jesus determinou: tomai e comei, a todos eles, mas ao único que ele deu um pedaço de pão. Esse pedaço de pão não era a Eucaristia. Aqui não fui eu, não. Aqui foi Santo Agostinho. De fato, foi o único que comeu um pedaço de pão. É como se Jesus quisesse dizer: você não é digno de receber o meu corpo. A eles, isso é dado. Para você, é um pedaço de pão embebido no molho. Aí Judas se levanta e sai. Então, só para eu entender a cena, tá? A cena está vindo na minha cabeça. Enquanto Jesus dava o seu corpo para os outros... Para Judas, que foi o único... E até por isso que talvez eles nem perceberam, Jesus dá um pedaço de pão normal, como se você não sabe distinguir uma coisa da outra. Exatamente. Então, para você, pão é pão, você acha que isso é pão, então eu vou te dar pão. E os apóstolos acabaram não sabendo exatamente que era algo diferente ali. Perfeito. Como eu me inclino por essa opinião, eu acho que a outra opinião apresenta só um probleminha. Quem come e bebe o corpo do Senhor sem discernir, come e bebe a própria condenação. 1 Coríntios capítulo 11. Ora, como é que a palavra de Deus diz que quem come e bebe sem discernir está comendo a própria condenação, e Jesus sabia que ele estava em pecado mortal, e dá o seu santo corpo para uma pessoa em pecado mortal? Respeito quem discorda de Santo Agostinho. Eu fico com Santo Agostinho. Mas no segundo bloco, por uma questão de honestidade, eu tenho que citar quem discorda de Santo Agostinho, que é um outro santo, um outro doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino. Autoridade respeitável, mas respeitável, com devido respeito, nessa opinião eu não concordo com ele. Mas tenho que apresentar, porque aqui eu tenho que ser isento. Eu estou aqui
Eu estou aqui maravilhado, porque eu jamais tinha pensado dessa forma. É a primeira vez que eu estou vendo dessa forma. Por isso a beleza dos padres da igreja, né, Frei? Sim. Eu sou apaixonado, arriados os 4 pneus do meu carro pelos padres da igreja. E Santo Agostinho? Santo Agostinho! Obrigado, Santo Agostinho. Minha opinião é a sua. Aliás, a sua opinião é a minha. É um dado muito inteligente. Então, não é um dado solto, eu acho que é isso. Não. Ele investigou os evangelhos, ele fez uma pesquisa, ele meditou, ele chegou a essa conclusão com muito estudo. E tem muita verdade no que nós estamos ouvindo aqui. Eu já estou curioso agora em saber o que Tomás vai falar que vai pensar diferente de Agostinho. Então, olha, conselho para você, não saia daí, vamos para um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. No primeiro bloco, vimos a opinião de Agostinho, se Cristo deu o corpo dele para Judas comungar. E a opinião de Agostinho é que não. O que Jesus deu para ele foi um pão normal, embebido, porque Jesus, sabendo do seu pecado, não o vê digno para receber a Eucaristia. Esta é a opinião de Agostinho. E agora, nesse segundo bloco, vamos contrapor isso com uma outra opinião, a de Santo Tomás de Aquino, que tem uma outra opinião. E os dois se respeitam, os dois, se estivessem no mesmo tempo, seriam amigos. Mas é bom agora a gente saber. Eu já quero saber, e você? Qual é a outra opinião? E, segundo Tomás, parece que a Tomás já acredita que Cristo deu a comunhão para Judas Iscariotes. Disse bem, Frei Gilson, a opinião de Santo Tomás de Aquino. A palavra é opinião, porque a igreja não bateu o martelo, a igreja nunca se pronunciou oficialmente sobre esse assunto. Isso significa que é legítimo você se valer da autoridade dos doutores da igreja. E Santo Agostinho é um deles. E Santo Tomás de Aquino é outro deles. E também dos que defendem que não com Santo Agostinho e dos que defendem que sim com Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino aborda essa questão na terceira parte da sua magnífica obra, chamada Suma Teológica, na questão 81, artigo 2º. O raciocínio na Suma Teológica de Santo Agostinho é muito interessante. Ele primeiro apresenta a tese contrária, parece que tal coisa. Apresenta os argumentos de quem defende essa tese. Certo. Depois ele diz, em contrário, ele defende a tese dele, aí derruba os argumentos apresentados para a tese contrária, exposta no título. Muito interessante o raciocínio, bem, né? Didático. Lógico, bem didático. Muito bem, aqui está, já temos a Suma Teológica em língua portuguesa, no Brasil, digite de Suma Teológica, bilíngue, o texto latino do lado de cá, o texto de língua portuguesa do lado de lá. Muito bem, vamos ao texto. Parece que Cristo não deu o seu corpo a Judas. Primeiro, pois como lemos no Evangelho, depois de ter o Senhor dado o seu corpo e o seu sangue aos discípulos, disse-lhes, não beberei mais deste fruto da vida, até aquele dia em que eu beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Donde se conclui que aqueles a quem deu o seu corpo e o seu sangue, de novo haviam de beber com ele. Ora, Cristo não o bebeu de novo com ele, logo não recebeu com os outros discípulos o corpo e o sangue de Cristo. Segundo, demais, o Senhor cumpriu o que mandou, segundo aquilo da Escritura, começou Jesus a fazer e a ensinar. Mas ele próprio ordenou, não deis aos cães o que é santo. Logo, sabendo que Judas era pecador, parece que não lhe deu o seu corpo nem o seu sangue. Terceiro, demais, o Evangelho narra em particular que Cristo deu a Judas o pão embebido. Se, portanto, deu-lhe o seu corpo, parece que lhe deu como um bocado.
tanto mais quanto lemos no mesmo lugar que atrás do bocado entrou nele Satanás. Ao que diz Agostinho, daqui aprendamos o quanto devemos nos acautelar de receber mal o bem. Se, pois, é condenado quem não distingue, isto é, não discerne dos outros alimentos, o corpo de Cristo, como não o será quem, fingindo-se-lhe amigo, achega-se-lhe à mesa como inimigo? Ora, como o bocado molhado não recebeu o corpo de Cristo, como adverte Agostinho, comentando aqui do Evangelho, tendo molhado o pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Mas então Judas não recebeu o corpo de Cristo, como o pensam certos que leem desatentamente, ou negligentemente, como já lemos. Logo, parece que Judas não recebeu o corpo de Cristo. Mas, em contrário, agora já é a tese de Santo Tomás. Não, então Tomás fala de Agostinho na sua tese. Sim. Ele traz o argumento de Agostinho. Perfeito. Mas, para contestá-lo. Sim. E tem outro doutor da igreja, São João Crisóstomo, que diz que Jesus comungou. E ele vai ser citado aqui por Santo Tomás. Mas, em contrário, diz Crisóstomo, Judas, sendo participante dos mistérios, não se converteu. Por isso, mais monstruoso se lhe tornou o crime, tanto por ter se achegado ao sacramento, portanto ele comungou, cheio já do seu mau propósito, como por não se ter tornado melhor, achegando-se a ele, nem pelo medo, nem pelo benefício, nem pela honra. Solução. Hilário, Santo Hilário de Poitiers, afirmou que Cristo não deu a Judas nem o seu corpo, nem o seu sangue. Outro santo, outro padre da igreja. O que teria sido conveniente, considerada a malícia de Judas. Mas como Cristo devia ser-nos um exemplo de justiça, não lhe convinha ao magistério separar Judas, pecador oculto, sem acusador e provas evidentes, da comunhão dos outros, a fim de não dar por aí aos prelados da igreja o exemplo pelo qual procedessem semelhantemente. E para que o próprio Judas, exasperado com isso, não tirasse daí ocasião de pecar. Por onde devemos concluir que Judas recebeu com os outros discípulos o corpo e o sangue do Senhor, como diz Dionísio e Agostinho. Donde a resposta à primeira objeção. Essa é a razão de Hilário para mostrar que Judas não recebeu o corpo de Cristo, mas não é cogente, ou seja, não é convincente, porque Cristo fala aos discípulos de cujo colégio Judas se separou, sem que Cristo tivesse excluído, por onde Cristo, da sua parte, também com Judas, bebe o vinho no reino de Deus. Mas esse convite, o próprio Judas o repudia. Resposta à segunda objeção. Cristo, como Deus, conhecia a nequícia de Judas, mas não a conhecia ao modo por que os homens conhecem. Por isso, não excluiu a Judas da comunhão, para dar o exemplo aos outros sacerdotes de não excluírem tais pecadores ocultos. Pecadores ocultos. Resposta à terceira objeção. Sem dúvida, Judas, comendo o pão molhado, não recebeu o corpo de Cristo, mas um simples pão. Mas, talvez, adverte Agostinho, o pão molhado significa o fingimento de Judas. Assim, certas coisas se molham para mudarem de cor. Mas se esse pão molhado tem uma boa significação, a saber, a doçura da bondade divina, por que o pão se torna de melhor sabor quando molhado, ao que foi ingrato a esse bem, se lhe seguiu merecidamente a condenação? Assim, como se dá com os que recebem o corpo de Cristo indignamente. E segundo diz Agostinho, no mesmo lugar devemos compreender que o Senhor já antes distribuía a todos os seus discípulos o sacramento do seu corpo e do seu sangue, e com eles estava o próprio Judas, como o narra Lucas. Mas depois, segundo a narração de João, veio o Senhor a revelar o seu traidor pelo bocado molhado que lhe deu. Pronto, está a posição de Tomás. Católicos, sustentai uma opinião ou outra opinião.
Quem sustenta uma tem uma autoridade grande defendendo sua opinião. Quem defende a outra posição tem autoridade grande defendendo sua opinião. Quem acha que Judas Iscariotes não comungou tem o respaldo de dois santos, Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, e Santo Hilário de Poitiers, também padre da Igreja. Quem acha que Judas Iscariotes comungou, tem o respaldo da posição de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, e a autoridade de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Ficou claro, Dom José. De fato, creio que muitos de nós não tínhamos parado para pensar nisso. Ou então, eu acho que era mais evidente para a maioria, de que ele comungou, está todo mundo comungando, ele comungou, acho que isso é o mais evidente para todo mundo. E foi importante para mim, foi importante para você, ouvir a opinião de dois grandes santos, e as duas são muito válidas, e as duas trazem grandes ensinamentos, e é um tipo de coisa que não altera a nossa fé, não altera em nada o dado da revelação, não altera em nada o mais importante, que Jesus está presente na Eucaristia, por exemplo, que Jesus instituiu a Santa Missa, coisas do tipo. Vamos seguir, podemos seguir, Dom José, então, o nosso assunto. Sim. Eu creio que essa questão, como o senhor mesmo disse, é um abacaxi que vai ficar sem descascar. Sem descascar. Porque agora cada um se posicione para o lado, tranquilamente, do lado que quer, com a opinião que quer, desde que haja respeito com esses grandes santos. Aqui eu me sinto na obrigação de emitir a minha opinião, com o devido imenso respeito a Santo Tomás de Aquino. Me alinho, me afino, me identifico com a opinião do grande Agostinho, respeitando quem discorda de mim, mas me inclino por ela, a opinião de Agostinho e de Santo Hilário de Poitiers. Ou seja, Judas Iscariotes não recebeu a Eucaristia. Aí só uma perguntinha para encerrar. Nessa opinião de Agostinho, ele não recebe a Eucaristia? Mas nessa opinião de Agostinho, ele também não se torna padre? Ele não é ordenado? A fé da Igreja professa que os dois sacramentos foram instituídos no mesmo momento. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Integram as palavras, a forma do sacramento da Eucaristia. Mas nessa mesma frase, fazei isto em memória de mim. Essa frase ela é central para a instituição do sacramento da ordem. O sacramento da ordem é instituído no mesmo momento. Quinta-feira Santa, a ceia pascal, nós celebramos dois no sentido estrito, Eucaristia e ordem, e o mandamento novo, que é o mandamento do amor. Se Judas estava presente, conforme diz o Evangelho segundo Lucas, sim. Se ele estava presente na Eucaristia, o poder de consagrar, ele tem aí no momento em que Jesus institui a Sagrada Eucaristia. A instituição do sacramento da ordem, é no momento da celebração da Eucaristia. Então, as palavras de Jesus se aplicam aos 11 e se aplicam também a Judas Iscariotes. Uhum. Sim, porque na versão de São Lucas ele estava presente. Portanto, a ordem, Jesus não excluiu nenhum deles, o que, obviamente, tomai todos vós, não é? Todos, o que não excluiria o apóstolo Judas, aí é que entra a divergência, né? Santo Tomás de Aquino diz, ele comungou. Santo Agostinho diz, ele não comungou. Isso, enquanto a Igreja não se posiciona, é legítimo você defender que Judas comungou e que Judas não comungou. Expus de forma bem imparcial as duas posições e me identifico, porém, com a opinião de Santo Agostinho. Muito bom. Dom José, nós estamos tratando sobre tradição, né, nos
Claro que abrimos esse parênteses porque veio esse assunto, mas estamos tratando sobre tradições e vimos a tradição, o pai transmite ao filho, o filho transmite aos apóstolos, os apóstolos transmitem aos discípulos. A pergunta é, vemos que, isso já perguntei para o senhor, Jesus teve dificuldade de transmitir algumas coisas porque as tradições dos judeus parece que eram fortes ali. E a pergunta é se a igreja primitiva também enfrentou o mesmo problema que Jesus. Para transmitir o evangelho, eles também tiveram aqueles problemas de se deparar com as tradições judaicas? Sim, temos uma prova disso na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. São Paulo fala de tradições humanas. O termo é bem abrangente e tanto pode significar tradições oriundas do judaísmo, como tradições oriundas do paganismo. Uhum. Não é? Quando ele diz, nessa mesma carta aos Colossenses, acho que capítulo 2, versículo 17, se não me engano, ninguém vos importune por questões de luas novas, de sábados, etc. A realidade é Cristo, o sábado é sombra e a realidade é Cristo. Discute-se se são tradições apenas judaicas, oriundas do judaísmo, como, por exemplo, observar os sábados, certas festas, certos preceitos, etc., que estão associados ao judaísmo e especificamente à interpretação de escribas, fariseus, doutores da lei, ou se também havia tradições oriundas do paganismo. Lembre-se que a igreja, naquele tempo, ela era constituída, basicamente, de cristãos oriundos do paganismo, pagãos que se converteram, e cristãos oriundos do judaísmo, judeus que se converteram, os chamados judaizantes. Vamos ver Colossenses capítulo 2, versículo 8. Parece, eu me inclino que essa expressão que Vossa Reverendíssima vai ler, esse texto que vai aparecer aí agora na tela do seu computador, do seu celular, do seu televisor, inclui tradições humanas de filosofias pagãs. Filosofia grega, estoicismo, aristotelismo, platonismo, enfim, não digo tanto da própria doutrina original desses filósofos, não é? Platão enquanto tal, mas os platonistas, Aristóteles enquanto tal, mas os aristotelistas, o estoicismo e tantas outras doutrinas, não é? Vamos ao texto, que parece que essas tradições humanas, São Paulo quis englobar tradições oriundas do judaísmo e tradições oriundas do paganismo. Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas, baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Como aqui temos filosofias, sofismas, e não se diz de onde vêm essas filosofias, não podemos excluir as filosofias do mundo romano, mais ainda do mundo grego, não é? Filosofias que pululavam naquele tempo, né? Então, sim, tradições humanas. No versículo, ainda nesse capítulo, Frei Gilson, nos versículos 16 a 17, nós temos aqui um exemplozinho, leia, por favor. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir, a realidade é Cristo. Interessante, a respeito do sábado, né? O sábado é sombra. Nós respeitamos imensamente aqueles que santificam o sétimo dia, mas sombra. A realidade é Cristo. Nós santificamos o primeiro dia da semana. Dia que na Bíblia, uma única vez, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, é chamado de Kyriake Hemera, em grego, dia do Senhor. A palavra domingo significa dia do Senhor. É o primeiro dia da semana. Dia em que a igreja já celebrava a Eucaristia. Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2 e Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O dia da vitória de Cristo sobre a morte.
Bem, então, nós temos aqui comida, bebida, festas, luas novas, sábados, são realidades que tocam o judaísmo, sobretudo, mas também, mutatis mutandis, elas eram, digamos assim, comemoradas no mundo pagão. Uhum. Sim. Tinha sim essas tradições humanas. São Paulo, então, pede para os cristãos tomarem cuidado com essas realidades, porque Cristo é a realidade. A realidade é Cristo, não mais essas tradições humanas. Ficou claro. Agora, Dom José, a transmissão ou a tradição do Evangelho, ela é feita de uma só maneira ou de várias maneiras? Eu não sei se já tratamos nesse bloco, ou no anterior, ou em programas anteriores. Há duas formas de você transmitir alguma coisa que você recebeu ou que você experimentou. Uma, Oral. com os lábios, a outra, escrevendo. Daí se fala de transmissão ou tradição oral e tradição escrita. Evoco, para responder cabalmente à pergunta de Vossa Reverendíssima, estamos a 5 minutos do final, o parágrafo 76 do Catecismo da Igreja Católica. Aqui, a Igreja diz de uma forma tão solene, tão bonita. Essa tradição oral é o que os nossos irmãos protestantes não acreditam? A tradição oral pós-apostólica, sim. A tradição oral, quero crer, que a tradição oral no tempo dos apóstolos, eles têm que acreditar, porque os apóstolos pregavam, a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Me parece que Martinho Lutero se recusa a aceitar a tradição da Igreja pós-morte do último apóstolo como fonte da fé. Tradição oral. Sim. O que eles pensam, nós não concordamos com isso. Parágrafo 76, esse parágrafo muito bonito vai aparecer aí, ele responde cabalmente a pergunta de Frei Gilson. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Pronto, então o catecismo coloca essas duas modalidades de transmissão, oral e por escrito, e coloca na ordem cronológica. Na ordem cronológica. Primeiro a igreja não escreve, primeiro a igreja prega, primeiro a igreja proclama, a partir de Pentecostes. Coloca-se isso por escrito posteriormente e paulatinamente. É assim que vai se formando o Novo Testamento, até o final do século I. Isso para que ninguém pense que a Bíblia foi a primeira coisa e que foi escrita de uma vez só, por uma única pessoa, num único lastro de tempo, etc, etc. Não. Primeiro, pregação oral, transmissão oral. Depois, transmissão por escrito. É certo, então, dizer que nós católicos não acreditamos só no que está escrito, que é a palavra de Deus, porque até a própria palavra diz que nem tudo foi escrito. Então, ou seja, nós também acreditamos numa tradição oral, porque nós católicos acreditamos em coisas que não estão na Sagrada Escritura, sim, mas que veio de uma transmissão oral, não é isso? Perfeitamente. Pule agora para o parágrafo 81. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus por ser redigida sob a unção do Espírito Santo. Sagrada Escritura, palavra de Deus. Esse é o dado básico. Mas atenção, tem algo mais. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. É a segunda fonte da fé.
além do magistério, que aqui não foi abordado, mas são 3 as fontes da fé: Escritura, tradição e magistério. Essa tradição, ela é fonte da fé. Graças a ela, a própria Bíblia foi formada, a própria Bíblia foi definida. Quantos livros o Novo Testamento? Isso não está na Bíblia. O número dos livros. O número dos livros inspirados é a Igreja quem define quais livros se enquadram nesse critério de inspiração e, portanto, de canonicidade, que ainda vamos tratar mais para frente. Estamos terminando tradição e vamos entrar em inspiração. Mas falta 1 minuto, a conclusão é sua. O programa de hoje foi maravilhoso, quero agradecer a sua presença. Eu tenho certeza que hoje meditamos coisas importantes. Judas comungou, não comungou? Você já tem aí as respostas, as opiniões. E estamos tratando sobre tradição. Minha gente, estamos fazendo um estudo muito sério sobre a Sagrada Escritura. Portanto, aqui ainda é uma introdução para a gente começar a estudar o Antigo Testamento. Nós vamos separar o Antigo Testamento por séries, por etapas. E em breve a gente começa a anunciar para você como serão os nossos estudos. Mas fique com a gente, porque tem muita coisa boa para você aprender, para você entender da Palavra de Deus e assim deixar ela falar com você. Peçamos a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.